Bom pessoal, vamos lá para mais uma análise, como sempre trazendo análises e informações do mercado cripto aqui para vocês. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai ver a queda aí que aconteceu no mercado cripto, nas altcoins, no Bitcoin, em todos os mercados, principalmente a queda do Bitcoin, e a gente vai falar também sobre a Luna e sobre a UST, tá bom? Então esse vídeo vai ser um vídeo bem interessante, principalmente para quem tá meio perdido aí com o que aconteceu com a Luna, o que pode acontecer, qual que é a análise, qual que é a percepção ou a perspectiva do que pode acontecer daqui para frente com a Terra Luna e com o Bitcoin, tá pessoal? Então essas informações é muito importante, a gente vai ver a abertura de mercado também, tá? Porque a gente sabe que o mercado tradicional norte-americano tem afetado nos preços do Bitcoin. Já já a gente tem abertura, já já a gente vai ver o mercado abrindo aqui, provavelmente no decorrer do vídeo, então a gente vai acompanhar, vai fazer toda essa análise também, tá bom? Para você que está chegando aí agora, não me conhece, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader há quase 6 anos e nesse canal eu trago análise diária de Bitcoin e trago notícias e oportunidades, tudo voltado ao mercado cripto, tá? Então, se você quer receber análise diária, já se inscreve aí para que você receba todas as análises que eu venho publicando aqui no canal, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui na nossa análise, pessoal. Primeiro, antes de começar a analisar aqui o Bitcoin, antes de começar a fazer análise gráfica, primeiro a gente precisa entender o que aconteceu com o gráfico que fez com que o preço caísse tanto, tá? Primeiro a gente tem que entender a queda e ver se o que aconteceu vai afetar para o médio e longo prazo também, tá? Então essa percepção é muito importante antes de começarmos a análise gráfica, porque se não tivermos essa informação, se não soubermos o que aconteceu, a gente, por mais que faça uma boa análise gráfica aqui, a gente vai ficar meio perdido no decorrer do que vai acontecendo, tá? Então, começando aqui, a gente precisa entender que essa queda foi baseada no que aconteceu com a Luna. Não sei se vocês sabem, mas a Terra Luna tem uma stablecoin chamada de UST. Esse stablecoin, para ser pareado, para ser lastreado ao dólar, eles precisam de uma reserva para que quando tenha uma grande venda, para suprir essa venda e manter o lastro, eles precisam vender as reservas que eles têm para eles voltar recomprando de quem está vendendo a stablecoin, tá? No caso da Terra Luna, no caso da UST, a reserva deles é em Bitcoin, tá? Então, o que aconteceu foi que Terra Luna tinha 42 mil Bitcoin em caixa e para segurar a queda, tá? Ou todas as vendas do UST, eles precisaram esvaziar os caixas dele, tá? Então, eles venderam mais de 42 mil Bitcoin. Para vocês terem uma noção, foi mais de 1,3 bilhões de dólares em venda de Bitcoin, tá? Então, foi uma venda muito grande que fez todo esse derretimento de mercado aqui e obviamente também impulsionado pelo mercado tradicional, tá? Então, sabendo dessa notícia, a gente tem uma percepção de que isso não é algo que afete no longo prazo. Por quê? Não para o Bitcoin, tá, pessoal? Porque o que aconteceu foi uma venda muito grande de uma empresa, de uma corporação que decidiu ou que precisava vender esses bitcoins para manter a lastreabilidade do seu token UST, tá? Então isso não afeta para médio prazo, isso afetou para ontem, para curtíssimo prazo, porém eles não conseguem vender mais nada porque eles já venderam todos os 42 mil bitcoins que eles tinham, tá? Porém, para mercado tradicional, para a gente entender se o mercado tradicional vai afetar de alguma forma aqui para queda no Bitcoin, a gente precisa entender o gráfico e dar uma olhada nas notícias, tá? Já estava olhando aqui algumas notícias falando sobre o mercado tradicional, sobre a abertura de hoje da Dow Jones, tá? Então a gente sabe que aqui possivelmente a gente tem a probabilidade, como está dizendo aqui, das ações dos Estados Unidos abrirem em alta nessa terça-feira, com os investidores procurando aproveitar ações relativamente baratas, tá? Então a gente pode ter essa abertura em alta do mercado tradicional norte-americano que vai acontecer daqui a pouco. Então, alguns investidores vão tentar aproveitar toda essa queda, todo esse derretimento do mercado para comprar algumas ações ali que vai estar a preço de nada. Então, isso pode levar a uma abertura em alta do mercado tradicional norte-americano, tá, pessoal? Porém, a gente precisa ter cuidado porque hoje a gente tem diversas informações que vai acontecer no decorrer do dia. A gente tem a divulgação da ata do FONC, a gente tem diversos pronunciamentos ali de altíssima relevância, então o dia hoje vai ser de muita volatilidade. Se a gente tem muita volatilidade, a gente precisa ter cuidado com os trades também, tá bom? Então, a gente já sabe que o mercado tradicional norte-americano pode abrir em alta. Já estamos vendo aqui que a Nasdaq chegou no fundo, naquele fundo principal que eu tinha falado para vocês há algum tempo atrás, tá? Eu venho falando sobre esse fundo desse padrão aqui que a Nasdaq e o S&P poderia encostar, confluindo com esse fundo anterior aqui. Chegou nesse fundo e hoje a gente tem aqui uma possível reversão. Espero que seja uma reversão para que o preço volte a subir e encontre aqui nesse topo desse canal, tá, pessoal? Mas para isso a gente precisa de informações positivas ali, macroeconômico e geopolítico, tá? S&P 500 a mesma coisa, tá seguindo bem ali
Nasdaq, e a Dow Jones abre daqui a pouco, aí a gente vai ver como que vai ser a abertura da Dow Jones, tá? Então, voltando aqui para o Bitcoin, a partir disso a gente já começa a nossa análise gráfica aqui no Bitcoin, porque a gente sabe que toda essa queda foi algo afetado para curtíssimo prazo e que talvez não seja afetado mais pro decorrer dessa semana. A gente sim tem probabilidade de mais queda para o Bitcoin, mas não afetado pelo que foi afetado ontem, tá? A gente sabe que foi os 42 mil Bitcoins despejados, mas aqui a gente precisa analisar algumas coisas muito importantes, como por exemplo esse fundo aqui de 30 mil, 29.700, 29.600 que o Bitcoin tocou, tá, pessoal? Nesse momento a gente precisa ver o Bitcoin segurar nesse fundo, como ele tocou aqui e já voltou a subir, tá? Eu acredito que ele volte a subir um pouco mais, por quê? Como foi uma queda muito agressiva, muito abrupta, a gente precisa ver uma correção, tá? Digamos que a gente pegue aqui a partir desse pequeno topo que ele formou aqui e puxa até esse fundo mais baixo, a gente tem uma probabilidade ali de 50%, entre 50 e 61 de Fibonacci, no qual ele pode vir buscar, ele deve vir buscar para o decorrer do dia de hoje, para o decorrer dessa semana, que vai estar aqui em 34.900. Só que se vocês observarem, a gente tem confluência nessa região com esse fundo anterior. Então os nossos fundos anteriores no gráfico aqui vai ser resistência para o preço nesse momento, tá? Então essa região de 40.800, 40.900 vai passar a ser uma resistência. O próximo topo aqui vai passar a ser uma resistência também em 38 mil, sendo que conflui diversas vezes aqui com diversos toques como suporte, tá? Então vamos ter essas resistências no decorrer do caminho pro Bitcoin aqui para uma possível subida, tá? Não significa que o Bitcoin vai subir para buscar esses topos, mas quando ele chegar nesses topos aqui, a gente vai ver o Bitcoin sofrendo resistências, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí para quando vocês estiverem tradando, quando o Bitcoin tocar aqui, realizar o lucro no bolso, tá? Trade, pessoal, isso para trade, tá? Para compra em spot é outra história. Para compra em spot eu vim comprando durante essa queda, tá? Minha última compra foi aqui em 30.500, tá? Fiz compra ali para spot, tanto de Bitcoin quanto de altcoin. Eu até comprei Luna ontem, tá, pessoal? Depois a gente vai falar sobre Luna também daqui a pouco. Fiz algumas compras de Luna antes de saber do que estava acontecendo. A gente estava vendo a Luna cair, eu estava vendo a Luna cair bastante. Comprei um pouco, baixei um pouco do preço médio das minhas Lunas. Porém, depois eu fiquei sabendo das notícias do que estava acontecendo com a Luna, com o que fez com que a Luna caísse tanto, tá? Então, baixei preço médio, Luna, Avax, Bitcoin também comprei um pouquinho, mas foi bem pouco mesmo, de acordo ele veio caindo. E os preços médios que eu baixei foi mais de altcoin mesmo, tá, pessoal? Já falando aqui de curtíssimo prazo, quais que são as nossas possibilidades de voltar a subir até os 34 mil, que será a nossa próxima resistência? Daí a gente vai observar aqui em times de antecipação, tá? Não adianta a gente observar aqui no gráfico diário, porque a gente não vai notar nenhum padrão. A gente não tá vendo nenhum padrão aqui confirmando ou mostrando pra gente alguma coisa que vai nos indicar uma reversão, tá? Ou fazer com que o preço volte a subir. Para que a gente entenda se vai voltar a subir pro decorrer do dia de hoje ou pro decorrer dessa semana, a gente precisa antecipar esse gráfico diário, tá, pessoal? Então a gente vem aqui, H4, a gente consegue notar alguma coisa? Não, tá? A gente não consegue notar nada ainda. Então eu antecipo um pouco mais. H1, tá? Só que chegando aqui no H1, eu já consigo ver algumas coisas aqui que pra mim faz toda a diferença, tá? Por exemplo, a gente tem uma possível formação de ombro, cabeça a ombro aqui, que nada mais é do que um padrão de reversão, tá? Se a gente tem uma grande queda, a gente tem uma possibilidade de reversão a partir desse ombro, cabeça a ombro. A gente teve a extensão, tá? Desse padrão. E agora, pessoal, a gente está vendo a possível formação de pivô de alta, tá? Então a gente tem toda essa extensão, essa retração, tá? Que chega aqui até a neckline do ombro, cabeça a ombro, e uma possibilidade de pivô de alta, tá? Só que ainda não foi confirmado. A confirmação vai se dar depois do rompimento e fechamento acima dos 32.200, tá? A partir do momento que ele confirmar aqui acima dos 32.200, a gente vai ter um pivô de alta e uma possibilidade de mais alta aqui para o Bitcoin, confluindo com a possibilidade de abertura em alta do mercado tradicional, tá? Então daqui a pouco a gente pode ver o Bitcoin subindo um pouco mais, tá? Levando até mesmo aqui a casa dos 34 mil. A gente pode ver o Bitcoin dar um pumpzinho aqui até os 33.500 ou a casa dos 34 mil, que vai ser a nossa próxima resistência, e o preço provavelmente vai puxar aqui até essa próxima resistência, tá? Então fiquem atentos aí que a gente tem possibilidade de alta pro Bitcoin pro decorrer do dia de hoje e pro decorrer dos próximos dias, porque ele precisa fazer uma correção, tá? E quanto mais rápido ele cai, mais rápido ele corrige. Então, se a gente tem uma queda muito abrupta, essa correção vai ser bem rápida também, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí, porque a gente tem
possibilidade de trade na compra, tá? Para quem quer comprar, para quem quer fazer trade na compra, a gente tem essa possibilidade a partir dessas confirmações aqui e padrões de reversão, tá? Então a gente tem alguns padrões que a gente precisa observar, esperar a confirmação deles e daí passar a fazer alguns trades na compra, tá bom? Já falando aqui de Luna, de Terra Luna, antes de fazermos alguma análise aqui voltado à Terra Luna, a gente primeiro precisa entender se a UST está voltando, tá, pessoal? A gente precisa fazer algumas reflexões aqui sobre a Luna, porque, por exemplo, o UST, como está o UST? Ela está voltando ou continua caindo? Se a gente for observar, a gente já está vendo aqui que a UST já está voltando aqui para o seu nível de estabilidade em $1, tá? Já está nesse momento a 0,93, tá, pessoal? Eu confesso para vocês que eu peguei um tradezinho aqui na UST em 70 centavos de dólar, tá? Por que eu peguei esse trade? Porque eu peguei essa compra aqui em 70 centavos de dólar. Porque eu sabia que a Terra Luna tinha esses bitcoins para que eles pudessem vender, voltar recomprando da galera que estava vendendo, fazendo com que o preço voltasse ao seu lastro de $1, tá? Então, a probabilidade do preço voltar a subir era muito grande porque eles tinham esse caixa para fazer com que o preço subisse, eles precisavam vir comprando, tá? Então, eu comprei cá embaixo em 0,70 e vendi aqui em 0,90, 0,91, tá dando ali quase que 30% de lucro de ontem para hoje, tá? Já realizei, não esperei aqui $1, já vendi um pouco antes. Para mim é sempre muito importante estar saindo antecipadamente. Se você entrar antes, saia antes também, não espere o topo, não espere o ponto onde todo mundo vai estar realizando, tá? Passei pra galera lá no grupo VIP também sobre esse trade que eu tava fazendo em 0,70, tá? Porque eu sabia dessa possibilidade de alta aqui, porque eles iam voltar recomprando de quem tava vendendo, tá? E fazendo com que o preço voltasse ao seu nível anterior, tá? Eu acredito que pode subir um pouco mais, mas não vale mais trade aqui, tá, pessoal? A gente tem um nível aqui muito próximo, tá? Então não vai valer o risco retorno, tá? Então a distância entre 93 e $1 tá muito próximo para um potencial risco aqui de uma volta até o 0,70 de novo, tá? Então não peguem mais, tá? Eu peguei quando estava 70, mas aqui é ponto de realização, não ponto de estar comprando, tá? Enfim, voltando aqui à nossa percepção, a gente está vendo que a UST está voltando, tá, pessoal? Então a gente tem essa possibilidade aqui de volta da Terra Luna também, tá? Isso falando de UST, só que é o seguinte, a gente precisa ver aqui, assim como no Bitcoin, em times de antecipação, se a gente tem algum padrão de reversão aqui no gráfico, tá? Então se a gente antecipar por H4, a gente não vai ver nada, tá? A gente só observa aqui o volume e o preço já voltando um pouco, mas a gente não consegue notar padrão nenhum. Porém, se vocês observarem e anteciparem um pouco mais, aí a gente já começa aqui a ver alguns padrões, tá? Primeiro, o mesmo padrão que está sendo formado lá no Bitcoin, que é o nosso padrão de pivô de alta, está começando a ser formado aqui na Terra Luna, tá? Ou no token Luna. Porém, é sempre importante a gente ter a confirmação. A gente tem o padrão sendo formado, tá, pessoal? Mas a confirmação só depois que romper aqui os $35. Romper os $35, a gente tem a confirmação de pivô de alta e uma possibilidade de alta aqui para a Luna, tá? A Luna pode voltar principalmente para os seus níveis de suportes, tá? Onde era suporte vai passar a ser aqui resistência para a Luna. 38 vai passar a ser uma resistência para a Luna nesse momento, onde era um nível de suporte. E depois 45 vai passar aqui a ser um nível de resistência para a Luna, tá? Então esses são os próximos níveis aqui que a Luna pode chegar, tá, pessoal? Então muita atenção nesse momento para esses níveis aqui, porque a Luna pode tocar aqui e voltar um pouco. Observar se vai romper acima, se vai conseguir romper e fechar acima, confirmar esse rompimento para uma possível continuidade, tá? Mas a princípio eu sugiro uma alta até os 45, tá? Porque é o seguinte, a gente precisa entender também que o ST conseguiu voltar até o 0,93 porque tinha o caixa de 42 bitcoins, porém esse caixa foi vendido. E se o preço voltar a cair de novo, como que eles vão conseguir segurar esse caixa? Então fica essa questão, fica essa dúvida, e até por isso que eu vou estar realizando um pouco das minhas lunas também, de acordo o preço vai subindo, tá? Eu comprei Luna ontem antes de saber de todas essas informações e eu vou passar a realizar porque tem esse risco, tá? Por mais que o token UST voltou a subir, tá voltando a subir para o seu lastro 1 para 1, mas fica aquela dúvida, será que eles vão conseguir segurar? Será que eles vão conseguir manter se o preço voltar a cair? Porque eles não têm caixa mais para segurar o preço, tá? Então fica essa questão.
e não vale o risco, porque a gente tem diversos outros tokens, a gente tem DOT, a gente tem AVAX, temos Ethereum, então assim, entre ficar com um token no qual você corre um grande risco de uma queda de 50%, como foi o caso de ontem, tá? A gente teve uma queda ali de 50%, 54%, 55%, entre ficar com um token que corre esse risco e comprar um token mais consolidado que não tem esse risco, eu prefiro estar em um token mais consolidado e que eu não tenho esse risco. Então até por isso que eu vou voltar realizando um pouco das minhas lunas, tá? Principalmente a partir de 45, na próxima resistência em 45, volto realizando recompra de Ethereum, recompra de DOT, recompra de AVAX, no qual comprei AVAX ontem também, tá? É um ótimo projeto. E lembrando, isso não é recomendação de compra ou de venda, tá? É apenas o que eu, Luiz, estou fazendo, tá, pessoal? Fica a reflexão aí para vocês, fica a análise também. Qualquer dúvida deixa aí embaixo nos comentários. Já eu volto com mais um projeto falando de Move to Earn, tá? Trouxe alguns projetos aí falando sobre Move to Earn, vou trazer mais um com uma possibilidade de um projeto que tá em lançamento, tá? Então já se inscreve aí para você receber os próximos vídeos, para você ser notificado e não perder o próximo projeto que eu vou estar trazendo aí possivelmente agora à tarde, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Fui!